Você lê a Bíblia? Olha, é uma coisa muito necessária. Tão necessária quanto você alimentar o seu corpo. Porque a palavra de Deus alimenta a nossa alma. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para você que eu aprendi quando eu comecei a ler a Bíblia, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, parece que é uma coisa do outro mundo. Pelo menos para mim, era assim que parecia. Falar, meu Deus do céu, como é difícil. E algumas coisas assim me ajudaram, me facilitaram para eu identificar aonde estava o livro, né? E essas dicas eu vou passar para você. Por exemplo, os 4 evangelhos, né? Eles estão em ordem alfabética de trás para frente, ou seja, ao contrário. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai identificar imediatamente isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então veja que é uma ordem alfabética ao contrário, para você pegar o livro e mais rápido, né, no seu manuseio. Outra coisa que eu também vou passar uma dica para você, quando eu ia ler as cartas dos apóstolos, no começo eu não sabia quem foi que escreveu essa carta. Aí eu aprendi umas dicas assim. Por exemplo, que São Paulo, ele que escreveu 14 cartas e os outros escreveram as outras, né? Então, eu queria saber quais cartas São Paulo escreveu. Na Bíblia Ave Maria, quando começa as cartas, né, que a primeira carta é São Paulo aos Romanos, é interessante porque nessa carta já está escrito, né? Eu vou mostrar para você aqui. Carta de São Paulo aos Romanos. Olha, na Bíblia Ave Maria. Carta de São Paulo aos Romanos. Então aqui já está dizendo, você já sabe quem foi que escreveu a carta aos Romanos. Agora, quando vai na carta seguinte, que é Coríntio, eu vou te mostrar como é que está aqui. Primeira carta aos Coríntios, já não fala quem foi que escreveu. Aí eu queria saber. Então, todas as cartas que estão escritas aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, Colossenses, né? Todas elas foi São Paulo que escreveu a uma comunidade com aquele nome, né? Comunidade de Tessalônica. Então, a comunidade era a comunidade dos Tessalonicenses. Então, São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, aquela comunidade, aos Coríntios. Então, quando tem esse aos, eu já sei que São Paulo que escreveu. Mas ele escreveu também outras para pessoas. Aí, como é uma pessoa só, é a. Então, quando temos uma carta a Filemon, carta a Timóteo, carta a Tito. Esse a é São Paulo também que escreveu essas cartas que tem esse a. Então, São Paulo escreveu a Filemon, São Paulo escreveu a Timóteo, a Tito. Então, essas cartas são também de São Paulo. Então, recapitulando, quando tem aos, é uma comunidade, foi São Paulo que escreveu. Quando tem a, são pessoas físicas. Então, São Paulo que escreveu. Aí tem as outras cartas. Tem a carta de Pedro, tem de Tiago, tem de João. E quem escreveu essas cartas? Aí, vou te mostrar também que tem uma dica para você saber. Aqui, olha. Tá escrito aí embaixo, nessa letra grande. Carta de São Tiago. É dele mesmo. Carta de Tiago. Carta de Pedro. Carta de João.
de Judas. Quando tem esse de, é da própria pessoa que escreveu. Mas, no caso de Pedro, nós sabemos que quem escreveu foi um auxiliar dele, porque sabemos que Pedro era analfabeto. Então, quem escreveu a carta de Pedro, nós dizemos que foi o próprio Pedro, porque ele que ditou a carta. Então, os outros livros, aí vai sobrar o quê? O Apocalipse, Atos dos Apóstolos. O Apocalipse, lá no começo, também tem mais ou menos uma identificação. Sabemos que foi João, o apóstolo João, e o Atos dos Apóstolos foi Lucas que escreveu. Então, assim, é uma dica, a princípio parece simples, mas para mim foi uma grande descoberta isso, me ajudou muito, me facilitou. Outra coisa que às vezes a gente fica assim pensando, fala, nossa, os evangélicos sabem muita coisa, muita Bíblia de cor, como é que consegue isso? Olha, primeiramente, eles não sabem tanto assim, te garanto que não sabem tanto assim, eles decoram umas passagens, né? Mas, como o católico sabe, a maioria dos católicos sabe menos, porque não tem o hábito de estudar a Bíblia, então acha que o evangélico sabe mais. Não sabe mais. É o católico que sabe menos. Essa é a diferença. Agora, é possível você saber? Sim. E como que a gente decora as coisas na Bíblia? Lembrando que o mais importante não é isso. A Bíblia é para a gente assimilar e mudar o nosso comportamento, nosso coração. Então, para isso não precisa decorar, basta você pegar uma leitura, nós chamamos de leitura orante. Você lê, você conversa com Jesus, com o Espírito Santo a respeito daquele assunto, fala, muda meu coração, eu faço isso, tá errado, tô vendo que tá errado, né? Você conversa com a palavra, que a palavra é Jesus, né? O Espírito Santo, né? Então você conversa. Isso chama leitura orante. Essa é a mais importante. Agora, para mim foi muito importante também eu aprender essas dicas de estudo, porque estudar a Bíblia é diferente de ler. Porque quando você estuda, você tem aquele resultado de você decorar. E para que a gente decora? Para que a gente quer decorar? Porque assim, olha, quando você precisa de um assunto, procura na Bíblia quando você precisa de um assunto. Você sabe que aquilo está na Bíblia, mas sumiu da Bíblia. Parece que você pode procurar que você não acha. Isso falta o quê? Falta leitura, falta estudo, falta repetição. Tudo que a gente repete, a gente fica melhor naquilo. A gente aprende, decora e fica melhor. Por exemplo, se você vai fazer uma comida, né? Um prato lá que você nunca fez, você pega na internet, aí você vai fazer a segunda vez, pega na internet, terceira vez também. De tanto você fazer aquele prato, daqui a pouco você não precisa pegar mais, você já decorou. A Bíblia é a mesma coisa. Mesma coisa. Se você quer aprender, se situar, onde está Abraão na Bíblia, onde está Esther na Bíblia, então tudo isso é ler, é insistir. Quando você pega, por exemplo, um livro da Bíblia, para mim essa dica valeu muito. Por exemplo, pega um livro e leia até o fim, devagar, prestando atenção. Quando você terminar, você volta e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, até você assimilar, conhecer os personagens que envolvem aquelas leituras. Quando você começar a se situar naquilo, quando você perceber que você já aprendeu algumas coisas a respeito daquelas pessoas, aqueles personagens, aquele tipo de ensinamento, aí você vai para outro livro, faz a mesma coisa. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando você tiver assimilado algumas coisas, os personagens, o assunto, passa para outro livro. Então, e assim a gente vai lendo, a gente vai estudando a Bíblia em casa, sozinha. Porque às vezes você fala, poxa, mas eu não vou estudar porque não tem quem me ajuda. Deus, o Espírito Santo é que te ajuda, primeiramente.
Então, assim, a própria Bíblia tem as próprias dicas, as dicas que precisa. Se você começa lá no comecinho da Bíblia, já tem, assim, umas informações a respeito da Bíblia. É um curso bíblico. Então, faça isso e você não vai se arrepender. Muita coisa você vai decorar e você vai gostar de conversar com as pessoas a respeito daquele assunto. Você não vai ficar viajando, né, quando uma pessoa fala de um assunto da Bíblia, porque você não se situou, porque você não entendeu, porque você não sabe nem onde encontrar aquele assunto. Mas é possível você decorar, é possível você se situar. Quando alguém fala de um assunto, você já sabe qual livro que você encontra. Você sabe se é Novo Testamento, se é Velho Testamento, você sabe se são cartas, você sabe se são livros proféticos, se são livros históricos, você sabe. Isso é leitura, é repetição, como um esporte. Você repete, repete, ou seja, você treina, repete, repete, e assim você vai decorando, você vai aprendendo, você vai ficando melhor naquilo que você insiste.